Fala pessoal, tudo bom? Matheus Schettini aqui. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre diligência, tá? Mas não essa diligência que a gente está acostumado, que é a diligência do fundo na startup, do fundo nos fundadores, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho dessa diligência reversa, que são os founders, os empreendedores tentando entender quem de fato é o fundo que está tentando investir na startup, tá? A gente sabe que o processo de diligência faz parte do processo de investimento da grande maioria dos fundos. Tá? A gente quer entender se de fato os números que estão sendo divididos e mostrados refletem a realidade. A gente quer entender se tem processo na empresa, se tem algum esqueleto no armário. Só que pouca gente sabe que é tão importante quanto que os empreendedores façam a mesma coisa. Tá? Se tudo der certo, e você está levantando uma rodada de seed, esse relacionamento com o fundo que investiu na primeira rodada pode durar 10, 12 anos. Tá? E 10, 12 anos é uma jornada longa. Tá? E a gente sabe que estar sentado com pessoas que partilhem os mesmos valores, pessoas que a gente admira, pessoas que trabalhem bem, faz com que essa jornada seja muito menos tortuosa. Tá? Aqui no Upload, a gente gosta de acreditar que como você faz uma coisa, mostra como você faz todo o resto. Tá? Pode parecer um pouquinho complicado, mas é uma forma fácil de você entender a cultura de um lugar. Tá? Por que eu falo isso? A primeira maneira de você entender como que um fundo trabalha pós-investimento é entender como que ele conduz o processo de diligência, como ele conduz o processo de análise. Tá? O fundo é direto nos requests? O fundo consegue manter a comunicação viva? O fundo começa a colocar pressão comercial, pressão de deal terms antes das horas? É muito importante a gente entender isso, porque, de novo, é um reflexo de como que esse fundo se comporta no dia a dia. Tá? É muito difícil uma organização ter uma cultura muito bem definida, ainda mais uma organização pequena ali, como um fundo, ter uma cultura muito diferente, por exemplo, no processo de diligência para o processo de acompanhamento de startups. Tá? São poucas pessoas, muitas vezes o sócio que está conduzindo a diligência, a análise, é o sócio que vai trabalhar com você, vai acompanhar você, vai ficar no seu board. Então é muito difícil a gente acreditar que o processo de investimento vai ser muito diferente do processo de acompanhamento. Tá? Então entender como que o fundo trabalha quando não tem nada garantido, quando tem muita incerteza na mesa, pode ser uma proxy de como ele trabalha no dia a dia. Tá? Segundo ponto, fazer diligência com quem já trabalhou com fundo. Tá? Pode ser startups do portfólio atual, podem ser startups que deram certo, startups que deram errado, e essa união entre founders é um sinal de um ecossistema que tem amadurecido. Tá? E a gente também sempre conversa que founders têm uma missão com outros founders de sempre desmistificar o mercado, de quem é bom de trabalhar, de quem só funciona quando as coisas estão indo certo. Então conversar com startups que já passaram pelo processo de investimento do fundo, conversar com startups que foram investidos pelo fundo ajuda também a desmistificar como que é trabalhar com esse fundo. Tá? E assim, de largada, os fundos têm que estar abertos a dividir pessoas do portfólio, dividir founders com quem eles já trabalharam, para que o target tenha essa disponibilidade de conversar com essas pessoas. Tá? E também é muito importante a gente entender como que é o perfil do sócio individual que está tomando esse risco. Tá bom? Muitas vezes a persona de um investidor não condiz com quem ele é de fato. Tá? Hoje é muito fácil a gente, ficar conversando digitalmente, vocês lerem os posts do Matheus, ouvirem os podcasts do Matheus e do Rodrigo, mas de novo, isso aqui é uma persona, certo? É muito importante entender como que é trabalhar com o Matheus no dia a dia, e ninguém melhor com quem já trabalhou com ele para contar a verdade. Tá? E aqui também nesse bucket é super legal a gente conversar com potenciais co-investidores, certo? Você quer entender como que é a Upload num board? Conversa com os nossos founders, só que também conversa com quem já co-investiu com a gente. Tá? Isso ajuda muito você também ter uma visão menos founder-centric e mais fund-centric de como que é trabalhar com o fundo em questão. Tá? E a última dica aqui, que eu acho também é super relevante, é conheça outras pessoas dentro do fundo. Tá? Muitas vezes a figura do sócio acaba sendo muito personificada, tá? E sócios diferentes pensam de maneira diferentes,
certo? Sócios diferentes idealmente se complementam, e para mim essa é a graça da partnership, pessoas diferentes com visões de mundo diferentes, de novo, tendo o mesmo valor, tomando decisões de investimento juntos. Então conversar com outras pessoas dentro do fundo, fora do time de investimento, ajuda bastante, tá? Conversar com o pessoal de suporte, conversar com operators, com venture partners, ajuda você muito a entender qual que é a cultura do fundo, tá? Muitas vezes você pode dar sorte de tá conversando com um fundo que seja super tough na negociação, mas você acaba conversando com um dos partners que seja mais founder friendly, tá? De novo, é importante entender como o fundo se comporta, tá? Ninguém garante que esse partner vai ficar a carreira inteira nesse fundo, ninguém garante que ele não saia daqui a algum ciclo e outra pessoa ocupe o lugar dele no board, no processo de acompanhamento das startups, tá? Então, beleza. Resumindo, prestar muita atenção como que o fundo conduz o processo de diligência, tá? Isso é uma proxy de como é a cultura dele, como ele se comporta em situações boas e situações ruins. Conversar com quem já foi investido pelo fundo, conversar com quem foi negado um cheque, conversar com investidores típicos desse fundo e, finalmente, tentar conhecer o máximo número de pessoas possível dentro do fundo, tá? Pessoal, é super importante essa diligência. No final do dia, eu gosto de pensar que o founder está dando espaço para que outras pessoas partilhem do sonho, tá? E você vender um pedaço do seu sonho pode ser muito mais caro do que o que de fato você está se diluindo, tá? Então entender quem está querendo trabalhar com você, tentar entender quais são os motivos desse fundo por trás do investimento, entender no final do dia, cara, quais são os valores desse fundo, faz com que esse processo que a gente conversou muitas vezes de 10, 12 anos de cheque inicial até exit seja uma coisa muito mais gostosa, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Vamos continuar conversando. Valeu!